29 de março de 2026. Palco do Domingão com Huck. Grazi Massafera vence melhor atriz e abraça Cauã Raymond, o mesmo homem que a traiu, que controlava o que ela comia, que isolou ela da própria família. Do outro lado do palco, Cauã filma o discurso dela e faz videochamada com a filha Sofia, que assiste em casa e posta: "Você merece o mundo, mamãe." O Brasil perguntou: como ela consegue sorrir para ele? A resposta está nos 6 anos que ninguém viu por dentro. Você está no canal Vidas por Trás da Fama. Hoje, a história completa de Grazi Massafera, o que acontecia dentro daquele casamento, o padrão que se repetiu com a próxima mulher e o que explodiu nos bastidores de Vale Tudo em 2025. Se ainda não é inscrito, clica e ativa o sino e desce nos comentários. Se você já viveu uma relação onde sentia que precisava se moldar para o outro, deixa a tua mensagem. Este espaço é seu. Agora vamos ao que importa. Em 2010, Cauã Raymond concedeu uma entrevista e admitiu publicamente que morria de ciúmes de Grazi Massafera. Disse que achava um absurdo quando ela usava roupas curtas. Declarou isso sem constrangimento, como se ciúme fosse prova de amor e não sinal de alerta. Anos depois, ele mesmo classificaria esse comportamento como machista. Mas o problema nunca foi apenas o ciúme. O ciúme era a superfície visível de algo muito mais profundo. Um sistema de controle que funcionava silenciosamente dentro de um apartamento que o Brasil via apenas nas capas de revista. A pressão sobre o corpo de Grazi começou logo após o nascimento de Sofia, em maio de 2012. Enquanto o público acompanhava as comemorações do primeiro aninho da menina nas redes sociais, os bastidores escondiam uma realidade diferente. Relatos de pessoas próximas ao casal revelaram que Cauã pressionava Grazi para recuperar o peso anterior à gravidez através de uma dieta restritiva baseada exclusivamente em shakes. Não havia negociação. Havia um padrão estético que precisava ser mantido, e a maternidade não era desculpa válida para sair dele. A situação chegou a um ponto em que Grazi passou a comer escondida. Buscava refúgio em comida simples. O tipo de coisa que qualquer pessoa come sem pensar, sem culpa, sem precisar esconder de ninguém. Dentro do próprio casamento, comer o que queria havia se tornado um ato clandestino. O controle não parava na alimentação. Cauã repreendia as atitudes de Grazi em público e em sets de filmagem. Buscava moldar a imagem da esposa para que ela se encaixasse no padrão da atriz séria que ele prezava, podando a espontaneidade, o humor, a leveza que haviam feito o Brasil inteiro se apaixonar por ela no BBB5. E havia o isolamento. Relatos de familiares de Grazi indicavam que Cauã não gostava das visitas da família dela. O ambiente que ele criava era de disciplina quase militar. E essa disciplina tinha um custo humano que só ficaria visível anos depois, quando Grazi já estava livre e outra mulher estava passando pelo mesmo processo. Mas em 2012 e 2013, nada disso era público. O casal sorria nas campanhas publicitárias milionárias. Sustentava a imagem de harmonia absoluta que os contratos exigiam. E Grazi, a menina de Jacarezinho que havia chegado ao topo pelo esforço e pela personalidade, ia aprendendo dentro de casa a ocupar menos espaço. Até que chegou o dia em que ela não aguentou mais ocupar menos espaço. Graziele Soares Massafera nasceu em 28 de junho de 1982, em Jacarezinho, interior do Paraná. Filha de um pedreiro e uma costureira. Uma família simples, sem conexões com o mundo do entretenimento, sem nenhum indício do que aquela menina se tornaria 2 décadas depois. A infância foi marcada pelos concursos de beleza regionais. A única vitrine disponível para uma jovem talentosa numa cidade do interior que não tinha acesso aos grandes centros. Em 2004, Grazi foi coroada Miss Paraná e representou o estado no Miss Brasil, onde terminou em 3º lugar e conquistou o título de Miss Brasil Internacional. Era o primeiro degrau, mas ainda era um degrau regional, longe dos holofotes que ela estava prestes a encontrar. O divisor de águas chegou em 2005, quando ela cruzou o portão da casa mais vigiada do Brasil, o Big Brother Brasil 5. O que aconteceu a seguir não tinha precedente na história do reality. Aquela edição se tornou a mais vista de todos os tempos, um recorde que permanece intocado até hoje. Grazi entrou como uma menina ingênua do interior e saiu como vice-campeã com uma aprovação popular que nenhum estrategista de carreira conseguiria comprar.
O impacto foi imediato e avassalador. Em agosto de 2005, ela estampou a capa de uma revista masculina que se tornou a edição mais vendida em 5 anos. O dinheiro chegou. O conforto que a família nunca havia tido chegou junto. Mas o preço a pagar foi alto de uma forma que ninguém havia avisado. Quando Grazi decidiu que queria ser atriz e entrou para o elenco de Páginas da Vida, em 2006, encontrou um muro. Veteranos se recusavam a contracenar com ela. Um deles gravava virado para a parede em vez de olhar para ela. E a edição precisava corrigir isso depois. Ela ouvia nas costas. Olha só essa Big Brother. A insegurança era tão profunda que ela mesma admitiu, anos depois, que se achava uma loira burra. E acreditava nisso. Foram anos de batalha silenciosa. Uma década de esforço contínuo para provar que havia algo além da beleza e do reality. Em 2015, ao interpretar a dependente química Larissa em Verdades Secretas, Grazi entregou uma atuação visceral que lhe rendeu uma indicação ao Emmy Internacional. O Brasil finalmente entendeu que ela não era apenas um rosto bonito. Mas enquanto essa batalha profissional acontecia, outra batalha, mais silenciosa, mais íntima e mais perigosa, estava sendo travada dentro do próprio lar. O romance entre Grazi Massafera e Cauã Raymond começou em 2007, apenas 3 meses após ela encerrar o namoro com Alan Passos, seu parceiro de confinamento no BBB5. Cauã não era um desconhecido. Já havia deixado Malhação para trás e construído uma imagem de galã metódico e sério. Ex-modelo internacional, formado pelo lendário Actors Studio de Nova York. Alguém que falava sobre método, disciplina e construção de carreira com uma intensidade que impressionava o meio. Era o tipo de homem que parecia ter tudo sob controle. Inclusive, e esse detalhe lhe importa, a própria imagem. Para o Brasil, a união era perfeita. A beleza solar de Grazi com o magnetismo contido de Cauã. Em 2009, o casal já morava junto. As campanhas publicitárias milionárias chegaram. Os outdoors chegaram. A imagem de casal perfeito foi construída tijolo por tijolo. E cada tijolo valia contratos que nenhum dos dois queria perder. Mas o que o público via nas capas de revista escondia uma dinâmica que pessoas próximas ao casal começaram a observar com preocupação crescente. Cauã era um homem de padrões rígidos. Padrões sobre o corpo, sobre a alimentação, sobre o vestuário, sobre como a esposa deveria se portar em público, em sets de filmagem, diante de câmeras e de colegas. Para ele, Grazi não era apenas uma companheira, era parte de uma imagem a ser gerenciada. E gerenciar imagem, para um homem com a formação e a mentalidade de Cauã, significava controle constante sobre cada variável. O ciúme era apenas a parte visível desse sistema. Em 2010, quando admitiu publicamente que não suportava ver Grazi com roupas curtas, o Brasil interpretou como paixão. Ninguém leu como o que era. A declaração pública de um homem que achava que tinha o direito de ditar o que a esposa vestia. Por trás dos sorrisos nos outdoors, Grazi vivia uma rotina de disciplina que ela não havia escolhido. O corpo precisava ser moldado. A personalidade precisava ser contida. A família do interior do Paraná precisava ser mantida à distância. E a espontaneidade que havia conquistado o Brasil inteiro no BBB5, aquele riso fácil, aquela energia genuína, precisava ser podada para caber no molde que o casamento exigia. O nascimento de Sofia, em maio de 2012, deveria ter sido o momento mais feliz do casal. E foi. Mas apenas nas fotos. Por trás das fotos, o controle apenas aumentou. Sofia nasceu em maio de 2012. Saudável, linda, o primeiro filho de um dos casais mais fotografados do Brasil. As redes sociais transbordaram de celebração. O público acompanhou o primeiro sorriso, o primeiro aniversário, as fotos de família numa praia do Rio de Janeiro. Era o capítulo final do conto de fadas. O casal perfeito agora tinha a família perfeita. O que não aparecia nas fotos era o que estava acontecendo no apartamento. Logo após o parto, a pressão sobre o corpo de Grazi se intensificou. Cauã queria que ela recuperasse o peso anterior à gravidez, e o método que impôs não deixava espaço para negociação. Uma dieta restritiva, baseada exclusivamente em shakes. Não havia conversa sobre o que o corpo de uma mulher passa numa gestação. Não havia espaço para a recuperação natural que qualquer médico recomendaria. Havia um padrão estético a ser cumprido, e a maternidade não era justificativa válida para não cumpri-lo. Grazi passou a comer escondida.
Dentro do próprio casamento, numa casa que dividia com o marido e a filha recém-nascida, a atriz buscava esconderijos para saciar uma fome básica com comida simples que ele desaprovava. Era o tipo de situação que, descrita em voz alta, soa absurda. Mas para quem vive dentro de um relacionamento controlador, acontece de forma tão gradual que a pessoa normaliza antes de perceber o que está normalizando. O controle se estendia para além da alimentação. Cauã repreendia Grace em público, em eventos, em sets de filmagem, em situações onde qualquer observador externo poderia notar a dinâmica sem precisar de explicação. Havia um padrão de comportamento que ele esperava dela e qualquer desvio era corrigido. Não com agressão física, com algo mais difícil de nomear e mais difícil de provar. A pressão constante, o olhar de reprovação, a repreensão que veste a roupa de cuidado, mas funciona como controle. A família de Grazi sentia. Parentes afirmaram que Cauã não gostava das visitas deles. O ambiente que ele criava era de isolamento. E o isolamento, para quem estuda relacionamentos abusivos, é sempre o primeiro passo para aprofundar o controle. Quando a pessoa está longe de quem a conhece de verdade, fica mais difícil de ouvir que algo está errado. Mais tarde, quando a separação aconteceu, familiares de Grazi admitiram algo que surpreendeu a imprensa. A família havia gostado do término, não com frieza, com alívio. Ver Grazi livre daquele ambiente era mais importante do que qualquer status de casal perfeito. Mas em 2012 e 2013, Grazi ainda estava dentro daquilo, e o golpe final ainda estava por vir. O ano era 2013. O cenário era o sertão nordestino, onde foram gravadas as cenas da minissérie Amores Roubados, produção da TV Globo que reunia no mesmo elenco Cauã Raymond e a atriz Isis Valverde. O que aconteceu naquelas gravações nunca foi confirmado oficialmente por nenhum dos dois envolvidos. Mas o que pessoas da produção relataram à época foi suficientemente claro para que qualquer observador soubesse o que estava acontecendo. Todo mundo sabia que ele sumia com a Isis nas gravações. Afirmou uma fonte próxima ao casal à revista Contigo. Eles estavam muito próximos. Na frente dos outros eram discretos, mas a equipe já deixava os dois sozinhos para ficarem mais à vontade. Era algo mútuo, confirmou um membro da produção. Grazi sabia. E segundo relatos da mesma época, fez de tudo para salvar o casamento. O anúncio oficial da separação foi feito por Cauã, na véspera do Natal de 2013. O ator voltou dos Estados Unidos sem aliança. A confirmação pública veio sem drama, sem declaração explosiva, sem a troca de acusações que a imprensa esperava. Os dois optaram pelo silêncio, em parte por respeito, em parte por questões contratuais que ainda os prendiam a campanhas publicitárias milionárias. Mas o silêncio de Grazi tinha um limite. Em fevereiro de 2014, ela saía da paróquia São Francisco de Paula, no Rio de Janeiro, quando foi abordada por dois paparazzi. A câmera estava ligada. Grazi não sabia. E quando o cinegrafista perguntou por que ela não retomava o casamento com Cauã, a resposta saiu com uma naturalidade devastadora. Vou voltar para ele? Gente, ele está com a Isis. Uma frase, dita sem ensaio, sem estratégia, sem assessoria de imprensa por perto. O vídeo explodiu. Isis Valverde, que havia negado repetidamente qualquer envolvimento com Cauã, viu seu nome voltar às manchetes. O próprio Cauã, numa coletiva de imprensa de Amores Roubados, havia entregado uma declaração que ninguém esqueceu quando perguntado sobre fidelidade. Já tive relações em que traí, outras em que nunca traí. A frase não nomeava ninguém. Não precisava. O que a saída da igreja revelou foi algo que vai além da confirmação de uma traição. Revelou uma mulher que havia guardado tudo dentro por meses. O casamento em colapso, a pressão, o isolamento, o controle. E que num momento de descuido humano deixou escapar uma verdade que o Brasil inteiro precisava ouvir. Grazi não planejou aquele momento, mas aquele momento a definiu. Quando Grazi Massafera e Cauã Raymond se separaram em 2013, o Brasil tratou o caso como mais uma separação de celebridades. Traição, término, vida que segue. O assunto perdeu espaço nas manchetes em semanas. O que ninguém percebeu na época era que aquela separação não era o fim de um padrão, era o intervalo. Em 2016, Cauã começou a se relacionar com a modelo e influenciadora Mariana Goldfarb. O casal oficializou a união numa cerimônia íntima em 2019. E por anos, as redes sociais foram palco de declarações apaixonadas
e fotos de uma vida saudável e equilibrada. A imagem era familiar, diferente de Grazi nos rostos, idêntica na estrutura. O que estava acontecendo por dentro só viria à tona após o divórcio definitivo em 2023. E em desabafos que se intensificaram ao longo de 2025, Mariana começou a falar. Não de uma vez, não com nomes, não com a intenção declarada de destruir a reputação de alguém. Falou como alguém que finalmente conseguiu respirar e precisava processar em voz alta o que havia vivido. Ela descreveu um relacionamento marcado por dinâmicas de poder e controle. Descreveu os chamados tratamentos de silêncio, períodos em que era simplesmente ignorada por dias como forma de punição. Essa tortura psicológica que aparece através do tratamento de silêncio é insuportável. Tudo é para te desestabilizar. E tudo é sobre controle, disse em entrevista. O impacto no corpo foi documentado pela própria Mariana com uma precisão que não deixava espaço para interpretação. Ela desenvolveu um quadro grave de anorexia. Chegou a perder a menstruação completamente devido ao estresse extremo. Meu cabelo caía, meu olho tremia, relatou. Descreveu um ponto de exaustão em que sentia que tinha apenas 5% de oxigênio. Confessou que no auge do desespero começou a beber para anestesiar a dor de uma convivência que a fazia sentir que, se não saísse, poderia morrer. Ela nunca citou o nome de Cauã diretamente, em parte para evitar retaliações jurídicas. Mas os detalhes que forneceu eram específicos demais para deixar dúvidas sobre de quem estava falando. E quando as polêmicas de Vale Tudo explodiram em abril de 2025, Mariana postou uma frase que parou a internet. Tudo que eu falei sobre misoginia, violência, machismo está vindo à tona. Ninguém quis escutar. Agora vou assistir de camarote. O público que havia lido os relatos de Mariana e lembrava da história de Grazi fez a conexão instantaneamente. Não eram duas histórias diferentes. Era o mesmo capítulo, com personagens diferentes no papel de vítima. Novembro de 2024. Cauã Raymond começa as gravações do remake de Vale Tudo, uma das produções mais aguardadas da história recente da TV Globo, escolhida para celebrar os 60 anos da emissora. Ele interpretaria César Ribeiro, o vilão central da trama, ao lado de Bela Campos como Maria de Fátima. Era o papel mais importante da carreira de Cauã em anos, e nos bastidores, desde os primeiros dias de gravação, algo não estava funcionando. Os relatos que começaram a vazar para a imprensa em abril de 2025 descreviam um ambiente de tensão crescente entre os dois protagonistas. A revista Veja publicou que Bela Campos havia reclamado formalmente ao diretor Paulo Silvestrini sobre o comportamento de Cauã, descrevendo o colega como debochado, displicente e agressivo. A queixa chegou ao setor de compliance da Globo. Segundo os relatos, Cauã havia criticado assim a atuação de Bela diretamente para a direção, um movimento que, no ambiente de um set, equivale a uma declaração de guerra. A emissora tratou o caso como questão profissional e não abriu investigação formal. Mas o que aconteceu a seguir foi além do que qualquer comunicado oficial poderia conter. Bela Campos foi pressionada para se pronunciar publicamente a favor de Cauã, uma tentativa de usar a própria vítima da situação para calar a imprensa. Segundo relatos, ela saiu chorando de uma gravação após essa pressão. A imagem de uma atriz sendo forçada a defender publicamente o colega que a havia tratado com desrespeito circulou nos bastidores com uma velocidade que a direção não conseguiu controlar. Cauã chegou a solicitar formalmente seu afastamento da novela, citando o ambiente tenso como razão. A Globo recusou. Os personagens de César e Maria de Fátima eram centrais demais para a trama. O ator ficou. E então as ex-namoradas falaram. Não em conjunto, não de forma coordenada, mas no mesmo dia e com a mesma energia. Mariana Goldfarb postou a frase do camarote. Grazi Massafera publicou uma foto de uma caneca com os dizeres Lágrimas do Patriarcado, sem citar nenhum nome, sem precisar de legenda explicativa. Andréa Horta, que havia contracenado com Cauã em Um Lugar ao Sol, publicou sobre machismo. Alice Wegman, colega de elenco no próprio Vale Tudo, se manifestou. 4 mulheres, 4 histórias diferentes. Uma conclusão idêntica, e o Brasil inteiro leu a mensagem sem precisar de tradução. Quando 4 mulheres postam indiretas sobre o mesmo homem no mesmo dia, sem combinação, sem estratégia, sem assessoria de imprensa coordenando nada, o mercado presta atenção, não por solidariedade, por interesse.
Cauã Raymond havia construído ao longo de anos uma imagem cuidadosamente administrada. O galã metódico, o ator sério, o homem que estudou no Actors Studio de Nova York e falava sobre método e disciplina em cada entrevista. Essa imagem tinha valor comercial concreto, contratos publicitários milionários, campanhas de grandes marcas e, nos meses que antecederam a polêmica de Vale Tudo, uma série de contratos com plataformas de apostas esportivas que lhe rendia cerca de 4 milhões de reais anuais. Em abril de 2025, quando as postagens das ex-namoradas viralizaram e os relatos dos bastidores de Vale Tudo tomaram conta das redes sociais, o público organizou uma pressão direcionada às marcas que ainda o patrocinavam. O resultado foi rápido e contundente. Cauã rompeu os contratos com as plataformas de apostas após a pressão pública. Não foi uma decisão voluntária de consciência. Foi o mercado respondendo ao que as mulheres ao redor dele já sabiam há anos. Luana Piovani foi uma das vozes mais diretas no episódio. Chamou Cauã publicamente de fazedor de publi abusivo, conectando o comportamento tóxico relatado nos relacionamentos à imagem comercial cuidadosamente construída para vender produtos e manter contratos. A declaração viralizou e encontrou eco imediato numa audiência que já havia processado os relatos de Mariana Goldfarb e estava pronta para ouvir alguém dizer em voz alta o que muitos pensavam. Nos bastidores da Globo, a situação era igualmente delicada. A alta cúpula da emissora, incluindo executivos como Amaury Soares, acompanhava de perto o desenvolvimento do caso, rejeitando qualquer possibilidade de afastamento de Cauã da novela, mas ciente de que o ator havia se tornado um problema de imagem numa produção que deveria ser celebração. Vale Tudo seguiu. Cauã ficou. As cenas de César e Maria de Fátima continuaram sendo gravadas com a atenção que todos sabiam existir, e ninguém conseguia resolver oficialmente. E enquanto isso acontecia do outro lado dessa história, Grazi Massafera estava gravando Três Graças, interpretando a vilã Arminda numa novela que ninguém sabia ainda que se tornaria o maior momento da sua carreira. A mulher que havia comido escondida dentro do próprio casamento estava prestes a ganhar o prêmio mais importante da televisão brasileira. Enquanto Cauã Raymond atravessava o ano de 2025 apagando incêndios, os bastidores de Vale Tudo, os contratos cancelados, as indiretas das ex-namoradas, a pressão pública que não arrefecia, Grazi Massafera estava num lugar completamente diferente. Estava trabalhando. Três Graças, novela de Aguinaldo Silva exibida pela TV Globo, colocou Grazi no papel da vilã Arminda, uma personagem de camadas, contradições e uma maldade que exigia de quem interpretava muito mais do que beleza ou simpatia. Era exatamente o tipo de papel que os veteranos de Páginas da Vida acharam que ela nunca seria capaz de entregar. E ela entregou com uma precisão que deixou a crítica e o público sem argumento contrário. Do lado pessoal, Grazi chegou a 2025 solteira e declaradamente satisfeita com isso. Em desabafos recentes, foi direta. Prefere estar sozinha a manter relações que não a preenchem. Seus namoros após Cauã, o empresário Patrick Boulos entre 2016 e 2019 e o ator Caio Castro entre 2019 e 2021 terminaram sem os traumas que marcaram o casamento. Ela sabia reconhecer quando algo não funcionava e saía antes de se perder dentro disso. Sofia, filha de Grazi e Cauã, completou 13 anos em 2025 e virou assunto nas redes por motivos completamente diferentes dos pais, se destacando como atleta de vôlei de praia, sendo frequentemente fotografada treinando na orla do Rio de Janeiro ao lado da mãe. A adolescente começou a fazer suas primeiras aparições em grandes festivais. A filha do casal mais fotografado do Brasil dos anos 2010 estava construindo a própria identidade longe das câmeras. E isso dizia muito sobre como Grazi havia escolhido criar a filha. Cauã, por sua vez, seguiu em frente com um novo relacionamento. Desde 2025, namora Luana Mandarino. A relação foi anunciada discretamente, sem os outdoors e as campanhas publicitárias que marcaram a época com Grazi. O ator, que havia construído uma carreira sobre imagem, estava navegando num momento em que essa imagem havia sofrido o maior abalo em décadas. E então chegou março de 2026. O Melhores do Ano do Domingão com Huck anunciou as indicadas a melhor atriz de novela: Thaís Araújo, Débora Bloch e Bela Campos por Vale Tudo.
Duda Santos por Garota do Momento e Grazi Massafera por Três Graças. O nome vencedor foi anunciado, e o que aconteceu a seguir ninguém esperava, mas todos precisavam ver. 29 de março de 2026. Domingão com Huck. O nome foi anunciado. Grazi Massafera, melhor atriz de novela. Três Graças. Ela não esperava. A surpresa no rosto era genuína. O tipo de reação que não se ensaia e não se finge. Levantou. Abraçou Murilo Benício, seu parceiro de cena. Abraçou outros colegas. E então chegou em Cauã Raymond. O abraço durou segundos, mas o Brasil inteiro parou naquele segundo. Enquanto Grazi caminhava para o palco, Cauã ficou na plateia, fazendo o que nenhuma câmera havia pedido para ele fazer. Levantou o celular, filmou o discurso da ex-mulher e fez uma videochamada com Sofia. A filha de 13 anos, que assistia em casa, acompanhou em tempo real a mãe recebendo o prêmio mais importante da carreira dela. E minutos depois postou nas redes: "Você merece o mundo, mamãe." No palco, Grazi se emocionou. Falou para o público com uma frase que resumia décadas em poucas palavras: "Não fui eu que escolhi a profissão. Foi ela que me escolheu e me escolhe todos os dias." E então mostrou o que poucas pessoas sabiam. Era o terceiro troféu Melhores do Ano da sua carreira. O primeiro em 2007. Revelação por Páginas da Vida, a novela onde um veterano gravava com a parede em vez de contracenar com ela. O segundo em 2015. Coadjuvante por Verdades Secretas. A atuação que finalmente calou quem chamava ela de loira burra. E agora o terceiro, Melhor Atriz, pela vilã Arminda, numa novela que ela carregou com Murilo Benício do primeiro ao último capítulo. 3 troféus, 3 décadas de batalha silenciosa, documentadas num único gesto de levantar 3 dedos para a câmera. Esta é a verdade final desta história. Não é sobre a separação, não é sobre a traição, não é sobre o controle alimentar, o isolamento da família ou as campanhas publicitárias canceladas. É sobre o que acontece quando uma mulher decide que não vai mais ocupar menos espaço do que merece. Grazi foi chamada de loira burra nos bastidores da Globo. Foi controlada dentro do próprio casamento. Foi traída enquanto cuidava de uma filha de poucos meses. Viu o homem que a traiu seguir carreira, ganhar novelas e construir uma nova imagem, enquanto ela construía em silêncio uma obra que esse homem nunca poderia tirar dela. Em março de 2026, com o pai na plateia comemorando como se tivesse ganhado o campeonato mundial, Grazi Massafera provou que a vingança mais elegante não tem som, tem troféu. Grazi Massafera não venceu apesar de tudo que viveu. Venceu por causa disso. Cada humilhação nos bastidores de Páginas da Vida foi combustível. Cada shake que substituiu uma refeição foi combustível. Cada repreensão em público, cada visita da família bloqueada, cada pedaço de si mesma que precisou esconder dentro do próprio casamento, tudo virou combustível. E em março de 2026, esse combustível virou troféu. A menina de Jacarezinho que o Brasil conheceu numa casa de vidro em 2005 se tornou a melhor atriz da televisão brasileira. Não porque alguém acreditou nela desde o início, porque ela acreditou, mesmo quando mais ninguém acreditava. Se este vídeo te tocou, e eu acredito que tocou, desce nos comentários agora. Não precisa ser sobre Grazi. Se você já viveu uma relação onde sentia que precisava ocupar menos espaço, deixa a tua mensagem aqui. Este espaço é seu. Deixa também o teu like, inscreve-te no canal Vidas por Trás da Fama e ativa o sino, porque toda semana tem uma história como essa esperando para ser contada. E o próximo vídeo já está a caminho. Uma história que o Brasil pensa que conhece pela superfície, mas que por dentro tem um nível de coragem e verdade que vai te surpreender do início ao fim. Até lá!